Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item 15, que faz parte do tópico Não vim trazer a paz, mas a divisão, onde Kardec, comentando essa afirmação de Jesus, nos diz: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Então vejam, pessoal, que Kardec está aqui chamando a atenção para as diversas interpretações que surgiram acerca dos ensinamentos dados por Jesus. Né? Jesus foi crucificado, seus discípulos diretos começaram a disseminar a doutrina, né? Foram fundadas várias comunidades religiosas, né? Aquelas comunidades que eram chamadas pelos apóstolos de igrejas, e para as quais, inclusive, Paulo escrevia as suas cartas, né? Ele escrevia cartas aos romanos, cartas aos colossenses, cartas aos tessalonicenses, né? Por quê? Porque cada comunidade ele procurava orientar de modo a que todos os adeptos tivessem uma compreensão clara do significado dos ensinamentos evangélicos, do significado dos ensinamentos de Jesus. Mas apesar dos esforços dos discípulos diretos de Jesus, ao longo do tempo foram surgindo muitas interpretações. Até mesmo aqueles que tinham contato direto com os discípulos de Jesus, ou que tiveram contato mesmo direto com Jesus, também acabaram, muitos deles, desenvolvendo suas próprias interpretações. E Kardec diz que não bastaram 18 séculos, porque Kardec fala isso no século XIX, né? Ele viveu no século XIX, não bastaram 18 séculos para pôr todas essas doutrinas e interpretações dos ensinamentos de Jesus em acordo. E aí, se Kardec vivesse hoje, ele ia dizer também assim, não bastou 21 séculos, porque nós estamos no século XXI, e a gente vê que ainda tem muita briga, muita discussão e muito debate entre as diversas doutrinas cristãs, né? Então, Jesus, de uma certa forma, como era uma mente iluminada, ele já sabia, ele já tinha como prever que a sua doutrina seria distorcida em muitos aspectos e geraria uma série de interpretações muito rígidas, muito estreitas, muito restritas, que brigariam umas com as outras. E isso é um dos significados que está contido nessa afirmação dele. Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão. Por quê? Porque enquanto o ser humano não purificar a sua mente, cada um vai ter a sua interpretação das palavras do Mestre, e cada um vai achar que as suas são superiores às dos demais. E vai haver essa divisão até que a humanidade desenvolva um espírito mais amplo de paz e cooperação uns com os outros, né? Até que a humanidade desenvolva uma compreensão de que, embora a doença de todos nós seja a mesma, o remédio não funciona da mesma forma para todos. Então, embora a doença de toda a humanidade seja o sofrimento e a aflição, cada um precisa de um caminho espiritual diferente que esteja de acordo com a natureza de suas mentes, com a natureza de seu karma, com a natureza de suas marcas mentais. E aí Kardec segue dizendo que, olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Então, olhem aqui um exemplo daquilo que nós estávamos estudando aqui na segunda parte do nosso Evangelho. Um exemplo de corrupção do caminho.
né? Ou seja, o cristianismo, quando se estabeleceu como religião dominante, ele passou a se comportar em relação às outras religiões da mesma forma que os fariseus, os saduceus e os romanos se comportaram em relação ao cristianismo quando ele era considerado uma religião subversiva. Os cristãos foram perseguidos nos primeiros anos do cristianismo, né, nos primeiros séculos do cristianismo. Mas quando o cristianismo se tornou religião dominante, passou a perseguir todos aqueles que não eram cristãos. Ou seja, corrupção do caminho espiritual, materialismo espiritual, né? É o próprio caminho espiritual sendo usado como aquele remédio que você não segue a bula, né? Aquele remédio que você toma na dose errada, né? Aquele remédio que você, ao invés de te curar, faz você ficar mais doente, porque veja bem, na medida em que os cristãos começaram a perseguir as outras religiões, eles estavam fazendo o quê? Reforçando as suas próprias fixações, né? Reforçando o seu próprio ego. Eu sou superior, minha religião é superior, e aí eu vou impô-la à força aos demais. Por isso que Kardec diz aqui no final desse parágrafo que a ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Percebem? É super claro aqui, né, o exemplo daquilo que nós vimos na segunda parte, corrupção do caminho espiritual, né? O caminho espiritual, ao invés de refinar os espíritos, tornando-os mais amorosos e compassivos, fez com que esses espíritos se afundassem em atrocidades, em barbáries e em crueldade. Um verdadeiro lodo de ignorância espiritual, né? Ou seja, se apossaram daqueles ensinamentos que Jesus lhes ofereceu, né? Se apossaram daquele remédio para causar mais doenças psíquicas, né? Porque semearam violência, semearam guerras e fizeram com que o sangue, inclusive de vítimas inocentes, corresse pela terra, né? Uma total distorção daquilo que Jesus pregou. E aí Kardec segue dizendo ainda no item 15: cabe culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outrosim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. São essas palavras, pessoal, que nós precisamos lembrar, né? Meu reino não é deste mundo, né? Jesus não veio ao mundo para ser um conquistador mundano. Jesus não veio ao mundo para se impor sobre seus semelhantes. Jesus veio ao mundo para esclarecer as mentes e para trazer paz aos corações. Jesus veio para abençoar a todos aqueles que dele se aproximaram. Jesus jamais estimulou quem quer que fosse a maldizer ou a amaldiçoar quem fosse diferente. E Kardec nos diz: em sua profunda sabedoria, Jesus tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse:
Se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Ou seja, pessoal, Kardec conclui o seu ensinamento nos mostrando que toda essa crueldade praticada, que todas essas guerras promovidas ao longo dos séculos em nome dos ensinamentos de Jesus, nada mais foram do que fruto da incompreensão daqueles que não souberam ter olhos para ver e ouvidos para ouvir o que os ensinamentos de Jesus diziam aos seus corações. O cristianismo sempre manteve a sua pureza compassiva, sempre manteve a sua pureza amorosa, sempre manteve a sua inclinação à misericórdia, à tolerância, ao acolhimento. Isso sempre fez parte da essência dos ensinamentos cristãos. O que os homens não souberam fazer, ou pelo menos aqueles que promoveram tantos males em nome da religião cristã, o que eles não souberam fazer foi purificar suas mentes e seus corações para terem uma compreensão ampla e profunda do que Jesus quis dizer. O que esses homens não conseguiram fazer foi olhar para o Evangelho com o olho da sabedoria. Não souberam acessar dentro de si mesmos a natureza luminosa e compassiva que habita em seu interior. Esses homens foram vítimas de suas próprias imperfeições e acabaram, em nome do cristianismo, praticando uma série de atos e desenvolvendo uma série de atividades que, na verdade, contradizem a natureza amorosa e compassiva dos ensinamentos de Jesus. Cumpre a nós hoje, como praticantes contemporâneos do Evangelho, entendermos esse processo, entendermos que ele derivou da própria natureza imperfeita da maioria dos seres que habitam este planeta, e a partir daí, dessa compreensão, entendermos que nos cabe renovarmos o entendimento dos ensinamentos evangélicos, nos apoiando, sobretudo, num intenso empenho de nos corrigirmos, num intenso empenho de superarmos nossas imperfeições, num intenso empenho de crescermos e evoluirmos espiritualmente para transmitirmos mais luz ao mundo, não apenas através de nossas palavras, mas, sobretudo, através do nosso exemplo.